Nesse vídeo eu vou te mostrar os únicos 3 indicadores que você precisa dominar, apenas 3, para escolher, melhor do que 99% dos investidores, boas empresas para se investir, boas ações. Tá duvidando? Vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores mobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. Falando de consultoria, se quiser conhecer a nossa consultoria, a Lumen Investimentos, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Bom, mas vamos ao que interessa. Antes, eu quero te dar aqui um breve giro de mercado, porque aqui nesse canal, além de você aprender coisas novas, você também fica atualizado a respeito dos principais acontecimentos da nossa economia, das empresas e etc., para que você não seja um investidor desamparado, que fica no escuro. Não, aqui não. Olhando aqui sobre o cenário macroeconômico, o BTG Pactual, ele está prevendo ali um IPCA em quase 6%, 5,8%. O mercado espera 7%, na verdade, por mais que você, aqui no Boletim Focus, veja 5,08% de inflação. O BTG já está mais pessimista em relação ao Boletim Focus, só que o mercado mesmo, e isso você avalia através da inflação implícita, está esperando 7%. Taxa Selic para o BTG, 15,25%. Itaú, 15,75%. Ano passado, essas previsões erraram bastante para onde iria a taxa Selic. Chegaram a dizer que ficaria abaixo de 9%, mas foi bem diferente disso. Fechamos acima de 12%, e agora já se fala em quase 16%. É evidente que ninguém vai conseguir cravar exatamente a Selic, mas nós conseguimos perceber que o pessimismo se alastrou e se pensa em uma Selic acima de 15%, até mesmo no Boletim Focus se fala em 15%. Então, nesse ano, como o cenário é de aposta, entre aspas, na alta do juro brasileiro, é bem provável que algo próximo disso se concretize. Porque quando você, no cenário brasileiro, um país emergente, com diversos problemas, você aposta na alta do juro, você tem grande probabilidade de acertar ou se aproximar do número que você apostou. Porque aqui é um país que provavelmente continuará com juro elevado. Agora, quando você aposta na queda do juro brasileiro, aí sim você tem alta chance de errar, de ficar bem longe do seu alvo. Então 15% deve ser um número hoje que não está muito fora da realidade de 2025, só se as coisas mudarem drasticamente. E ainda isso é bastante incerto. As taxas dos títulos públicos permanecem aqui em 15% no pré-fixado. Deu uma recuada, isso é verdade, deu uma arrefecida nessas taxas que estavam bem voláteis. Final do ano passado o negócio estava maluco. Tivemos dinheiro entrando na B3, dinheiro estrangeiro. Aqui você percebe que o fluxo foi bem comprador a partir do dia 15. Entrou aqui no dia 15 465 milhões de reais, depois 6,5 bilhões, depois 2,9 bilhões e mais 104 milhões no dia 20. Então está um fluxo bem comprador nesses últimos dias, nesses últimos pregões da Bolsa de Valores. Isso é capital estrangeiro. Isso fez com que o dólar caísse recentemente abaixo de R$ 6,00, 5,98, 5,99, R$ 6,00, mais ou menos o novo suporte do dólar. Mas não apenas porque o Brasil ficou muito barato, como também porque no primeiro momento o Trump não mostrou medidas tão protecionistas assim já de imediato. Isso animou um pouquinho o mercado, gerando essa leve queda do dólar nesses últimos dias. Mas o cenário base é este. E ainda contamos sim com a inflação, já falei para você. Inflação no setor de construção civil está bastante elevada. O INCC ele subiu bastante. Ele teve um avanço em janeiro de 0,74%. Você faz ideia do que é 0,74% em apenas um mês? Isso pode fazer com que a inflação anualizada do INCC, que é o índice de construção civil, esse índice possa ultrapassar 7% até 8%. Ano passado o IGPM ficou em 6,5%. Então o cenário base é a inflação. Por isso o juro tem que ficar elevado para tentar conter um pouquinho essa inflação. É isso. Agora vamos ao que interessa, esses 3 indicadores. Para isso, vamos usar a Petrobras. Só como exemplo, não é nenhuma recomendação, é só um exemplo. Poderia ser qualquer outra empresa, mas tem que ser uma empresa que tem alguma dívida. E a Petrobras é uma empresa que tem dívida. Antes, você precisa entender um conceito básico de estrutura de capital nas empresas. Estrutura de capital, o que é isso de verdade? Basicamente, são as fontes de financiamento de uma empresa. Como que uma empresa se financia? De onde que ela tira dinheiro para operar? É isso. Basicamente,
São duas formas, você não concorda? Ou a empresa vai usar capital próprio, que é o capital dos sócios ou acionistas, ou vai usar capital de terceiro, onde a gente está falando de alavancagem, dívida. Então essas são as duas fontes de financiamento básicas, dívida e capital próprio, dívida e equity. Na parte do capital próprio, a gente fala que ali tem o patrimônio líquido, que é o dinheiro que é propriedade dos acionistas e dos sócios. Porque se a empresa for liquidada, encerrada, e o patrimônio líquido for positivo, o dinheiro volta para o sócio. Pronto. Agora, a parte da dívida tem que voltar para os credores. Se trata de dívida, capital de terceiro. E por que eu estou falando isso? Porque se a empresa tiver dívida, você vai utilizar um indicador específico. Se ela não tiver dívida, você vai utilizar outro. Eis a importância de você olhar se uma empresa é endividada ou não. Bom, e o primeiro indicador, sempre olhando inicialmente para a qualidade de uma empresa, isso está acima de preço. Lembre-se, você precisa saber priorizar. Primeiro você olha para a qualidade da empresa, depois você olha para preço. Senão você cai na chamada armadilha de valor ou value trap. Cuidado com isso. Muita gente, principalmente quem está começando, está ali entusiasmado com valuation, acaba errando muito nisso. E essa ideia de você saber priorizar as coisas, hierarquizar os critérios, está aqui nesse livro Essencialismo. Eu vou deixar link até aqui na descrição se você tiver interesse. Mas a ideia é a seguinte: saiba definir o que é mais importante. Se não, nada será importante. Se tudo é importante, nada é importante. Então priorize. E a ideia de eu, entre aspas, simplificar aqui em poucos indicadores, serve principalmente para você priorizar esses indicadores. Porque nesse mar de informações e nessa intenção do mercado financeiro de te manter longe, manter ali você ignorante, acaba se passando essa ideia de que tudo é complexo, que se você não dominar diversas coisas, diversos conceitos, matemática financeira, etc., você não vai conseguir investir bem. Isso não é verdade. É claro que quanto mais você estuda, mais chances de tomar boas decisões você está incorporando na sua vida, mas dominando esses três aqui, você já vai ser um investidor bem acima da média. Bem acima da média. E o primeiro indicador não é PL, não é PVP, não é dividend yield, nada disso. O primeiro indicador é o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. E de equity é o retorno em cima do equity. Quando você cria uma empresa, vamos lá, você cria uma empresa, você avalia os riscos e a rentabilidade do negócio. Você coloca uma grana, vamos lá. Você coloca 100 mil reais. Você vai avaliar qual que é o retorno que esses 100 mil reais pode te dar nesse negócio. O ROI é basicamente isso. É o retorno em cima do capital dos sócios que eles injetaram no negócio. Só que detalhe, o ROI só vai ser analisado por você se a empresa não tiver dívida. Não é o caso da Petrobras. E aí vem esse outro indicador aqui, dívida líquida dividido pelo EBITDA. Se esse indicador estiver negativo com um sinalzinho de menos, aí a empresa não tem dívida na prática, aí sim você vai usar o ROI. Se ela tiver dívida, você vai usar o ROIC. Por que o ROIC? Porque o ROIC considera a dívida, considera o capital investido total, capital empregado. Como que se calcula esses dois indicadores? No ROI, você vai pegar o lucro líquido de 12 meses e dividir pelo patrimônio líquido. E o patrimônio líquido nada mais é que o saldo entre os ativos e os passivos da empresa. Tudo que ela tem de ativo que pode ser transformado em dinheiro e tudo que ela tem de obrigações. E aí você subtrai e chega ao patrimônio líquido. Então você pegar o lucro líquido e dividir pelo patrimônio líquido e multiplicar por 100 para trazer a forma percentual, você chega finalmente no ROI. O ROIC aí é diferente. No ROIC você não vai considerar o lucro líquido, porque a empresa tem dívida. Você vai considerar a geração de caixa. Olha só aqui a definição. EBIT dividido pelo capital investido. Em resumo, entenda o seguinte. Você vai pegar a geração de caixa da empresa, que é o lucro antes dos juros e impostos. Isso vai estar no demonstrativo de resultado de exercício. E você vai dividir pelo capital total empregado. E aí você vai considerar dívida e você vai considerar também capital próprio. Veja que aqui você não corre o perigo de fazer uma análise equivocada, porque aqui você está considerando também a dívida. Então veja que esses números eles não convergem. Você vai notar aqui que no caso da Petrobras o ROIC é de 18% e o ROI é de 21%. E aí você poderia me perguntar, o ROI está maior, então é melhor de usar o ROI, né? Claro que não, porque a empresa tem dívida. O indicador aqui, dívida líquida sobre EBITDA, não está negativo, então eu vou usar o ROIC.
Simples assim. Ok, entendi. Mas quando saber se esse número é bom ou ruim? Porque obviamente você quer escolher boa empresa, empresa boa, com base na análise fundamentalista, que foca nos números e na saúde financeira da empresa. Nesse caso, como o ROIC está acima de 15%, você achou um bom negócio. O Buffett fala, e ele é um investidor muito essencialista, porque ele não diversifica tanto a carteira dele e foca em bons negócios. Ele diz que de nada adianta um negócio ser meramente bom ou razoável, tem que ser excelente. Ele busca ROI ou ROIC acima de 15%. Se você encontrar uma empresa como esta, você passou pelo indicador mais importante. E a Petrobras cumpre com esse indicador, como a gente está vendo. De novo, não é nenhuma recomendação, é só um exemplo. Porque eu poderia usar uma empresa sem nenhuma dívida. Quer saber qual? Vamos pegar o caso da WEG. Olha o caso da WEG. Deixa eu pegar aqui o ROI dela. Olha só como o caso dela é diferente. Ela não tem dívida, é negativo esse indicador. Logo, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para o ROIC, que está menor? Não, eu vou olhar para o ROI, e é de 30%, o negócio é excepcional. Veja, o Buffett fala em 15%, aqui é o dobro, por isso que a empresa é tão cara. Aí você já começa a perceber, empresas caras são empresas de alta qualidade, sim. Por isso que é difícil, a tarefa do investidor é difícil de encontrar bons negócios, excelentes negócios, a bons preços. Isso que é difícil. Por isso que você precisa ser um investidor preparado. E eu estou fazendo isso aqui para você. E daí o segundo indicador é o indicador preço dividido pelo lucro. Depois que passou pelo ROI, esse aqui você nem vai olhar primeiro. Primeiro você olha para o ROI ou para o ROIC. Depois você olha para o indicador preço sobre lucro, para ver se a empresa está com preço interessante. E aqui a gente vê que é um preço bem elevado, porque está em 38. O que isso significa, esse 38? Significa que o mercado está dizendo o seguinte, que esse negócio da WEG vai durar pelo menos 38 anos e que o preço que você está pagando hoje para você obter todo o retorno vai levar 38 anos. 38 anos? Sim, você está comprando 38 anos de lucro da empresa hoje. E aí você poderia me perguntar, isso não é irracional demais? Por que alguém faria isso? É que você precisa olhar para esse indicador em conjunto com o crescimento que a empresa está apresentando. Porque é óbvio que o investidor não compra WEG pensando que vai demorar 38 anos para o dinheiro voltar para o seu bolso. Não, é porque ele acredita no crescimento da empresa a uma taxa que seja acima desse indicador. E aí então você tem que ler esse indicador em conjunto com o CAGR. Sempre importante olhar para o CAGR do lucro. E aqui está 21%. Então a empresa está cara mesmo, ela está cara, porque o crescimento está abaixo desse PL. Então WEG não seria um negócio com bom preço para se comprar. E voltando aqui em Petrobras, aí é diferente. Aí a gente tem o indicador PL 5,76, que é simplesmente pegar a cotação e dividir pelo lucro por ação, e a gente vê que o crescimento do lucro foi bem acelerado. Então seria uma empresa barata de se comprar. De novo, não é recomendação. Mas note que, para a Petrobras, eu não deveria utilizar o indicador preço-lucro. Por quê? Porque a empresa tem dívida. A empresa que tem dívida, você não olha para o PL. Olha só, empresa que tem dívida, você não olha para o PL. Você olha para outro indicador. Você olha para o indicador EV dividido pelo EBITDA, ou EBIT. O que é o EV? EV é o valor da firma. Quando você compra uma empresa, você compra a sua dívida também. O valor da firma considera isso. Pega a dívida mais o valor de mercado da empresa. Então é pegar esse valor da firma e dividir pela geração de caixa. Então eu vou utilizar esse indicador aqui preferencialmente. EV pelo EBIT. Veja que está em 4,66, está próximo do PL. Então, isso mostra pra gente que a empresa está barata mesmo. Então, no caso da Petrobras, eu vou olhar para o EV sobre EBIT, eu vou olhar para o ROIC. No caso da WEG, eu vou olhar para o PL, porque a empresa não tem dívida, mas sempre depois de analisar o ROI ou o ROIC, mas eu vou usar o ROI no caso da WEG, porque a WEG não tem dívida. Olha a importância. Então, primeiro eu passei pelo indicador de qualidade Master, que é o ROI ou o ROIC. Depois eu passei pelo indicador de preço, que vai ser o índice preço-lucro ou EV/EBIT, dependendo do caso. E por fim, terceiro indicador. E esse indicador é a dívida, indicador de alavancagem financeira. Não ignore, principalmente no Brasil, porque aqui é um país de juro alto, como a gente viu. E qualquer alta do juro já prejudica completamente o planejamento das empresas. Então eu vou olhar para o indicador dívida líquida dividido pelo EBITDA, que é o mais utilizado no mercado financeiro. No caso da Petrobras, está em 1,06. Mesmo que eu considere o EBIT, está em 1,49. É alto ou baixo? É isso que você quer saber. Nesse caso específico, é um indicador baixo, mesmo no Brasil. O que seria um indicador alto, acima de 3? Passou de 3, o risco é muito alto no Brasil. Nos Estados Unidos, contudo,
você pode aceitar um indicador de alavancagem financeira de 4 vezes EBITDA, porque lá o juro é mais baixo. Apenas isso. Então, na prática, você tem aqui Petrobras, uma empresa que tem uma dívida baixa no Brasil. Vou pegar um exemplo de empresa com dívida muito alta. É o caso da Braskem. A Braskem tem uma dívida muito alta. Olha só o indicador. Mais de 5 não vá por esse caminho. Já com banco, você não vai olhar para esse indicador, porque banco não tem EBITDA, não tem geração de caixa e não vai ter dívida. Então não importa. Com banco você vai olhar simplesmente PL e ROI. É isso. Na verdade, empresas do setor financeiro como um todo, bancos e seguradoras. Ponto final. E ainda, se você está montando uma carteira de dividendos, seria um indicador adicional para você olhar, é o payout, que é o percentual do lucro líquido ou da geração de caixa, dependendo da empresa, que vai para o sócio acionista. Então, o que acontece? No caso do Itaú, qual que é o payout? Você encontra aqui no Investidor 10, todos esses indicadores aqui no Investidor 10 facilmente, 58,95%. Olha para a média, 42%. Passou de 40%, significa que é uma empresa previdenciária. Muito provavelmente uma empresa previdenciária, que vai pagar bons dividendos, porque ela está distribuindo mais de 40% do seu lucro ou geração de caixa, no caso de um banco, do seu lucro, para os seus sócios. Isso sinaliza para a gente que a empresa que já tem um crescimento mais lento ou já é bem sustentável, uma empresa mais madura eventualmente, ou gera muito caixa, consegue distribuir, não tem dívida no caso de um banco, ou tem uma dívida extremamente controlada como algumas empresas, ou dívida zero como o caso da VEG, que tem um payout de 50%. Então, está buscando empresa de dividendo, olhou para payout de 40% no mínimo, ok, abaixo disso já fica difícil de você contar com uma empresa previdenciária. E aí você olha também para o dividend yield, mas o dividend yield não importa tanto, porque ele varia demais, ele depende do preço que você pagou pela ação, não é o mais importante. É claro que talvez você precise de mais aprofundamento ou você se animou com esse vídeo, quer aprender mais, quer se tornar um investidor independente, um investidor que entende todos esses indicadores, faz um valuation na prática, com tranquilidade, não fica dependendo de terceiros. Se você quer toda essa segurança, existe o nosso treinamento Formação Mirai Investing, o FMI. É a última turma, iremos encerrar por completo o treinamento. Esse é o último mês. Então aproveite o quanto antes para entrar nessa última turma. Teste por 7 dias grátis. O link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. E ainda conte com desconto de 25% de encerramento. Não deixe a oportunidade passar. E claro, se ainda não é o seu momento, tudo bem, sem problema nenhum. Simplesmente compartilhe esse vídeo com os seus amigos para que eles possam ter acesso a essa aula gratuita. E se o seu interesse é saber como montar uma carteira de ações de dividendos na prática, vai ter um vídeo aqui em cima, é de graça, só clicar que eu te espero lá.